Bem-vinda à aula 2 do Escalada Financeira. Hoje eu vou te desvendar alguns segredos aí das operações na bolsa que eu e meu marido fazemos para gerar renda extra. Mas antes disso, deixa eu te contar um caso. Eu nasci lá no ABC Paulista, lá em São Paulo, mas com 4 anos de idade eu mudei para Minas Gerais. E aqui em Minas tudo começa com um café, um pão de queijo e um caso. Então eu vou te contar um caso bem bacana. Eu sempre fui uma moça muito independente. Com 18 anos eu me mudei de cidade, fui morar longe dos meus pais para poder estudar. Então eu me acostumei a tomar as minhas próprias decisões. Então, quando eu era solteira, uma coisa que me deixava sempre chocada era uma frase que as mulheres casadas falavam. Presta atenção no rumo dessa conversa que eu estou te contando, hein? O que me deixava chocada era quando eu escutava uma mulher casada soltar aquela frase assim bem típica de uma proposta comercial. Ela falava assim: ai, deixa eu falar com meu marido e depois eu te dou um retorno. Ai, eu vou falar com meu marido, qualquer coisa eu te ligo. Eu pensava, gente, mas que mulher submissa, que não consegue tomar uma decisão sozinha, tudo tem que falar com o marido. Isso era o meu pensamento de solteira. Só que aí eu casei, né? E aí eu entendi que essa frase, ela é muito útil. Essa frase, ela é estratégica. E eu mesma me vi algumas vezes usando essa frase que eu precisava aí de falar com meu marido, mesmo que eu não dependesse da anuência do Jean, mas eu usava. E sabe outra coisa que eu aprendi aí, ainda no noivado? Já te falei que eu era muito independente, né? Então, eu estava muito acostumada a tomar as minhas decisões sozinhas, eu era muito centralizadora e controladora. E quando o Jean disse que queria participar de tudo do casamento, eu me assustei. Mas aí rapidinho eu me adaptei e vi como que é incrível compartilhar a vida, né, com outra pessoa. E aí que a gente entra num ponto vital. Eu vejo mulheres que não assumem o seu protagonismo financeiro. Às vezes mulheres inteligentes, articuladas, que se interessam pelo assunto investimento, mas quando chega a hora da decisão, elas falam: ah, o meu marido não aceita isso. É mesmo? Bonitão não aceita não? Um verbo forte desse jeito? E eu vejo outras mulheres que até buscam a informação, até tomam certas decisões nas finanças, mas quando o investimento vai ser concretizado, é no nome do marido. Olha, eu defendo que o dinheiro é do casal. Eu gosto de decisões compartilhadas, mas eu defendo que a mulher tenha a sua independência. Assuma o seu protagonismo, até porque a gente deve ter um parceiro, não uma muleta, entendeu? Você precisa ser protagonista, independente, coparticipadora das decisões, porque você nunca sabe quando a sua condição vai mudar. Sua condição atual pode se alterar. A gente não quer que aconteça, mas pode acontecer um falecimento ou um divórcio. Deixa eu te falar mais um motivo para você ser uma investidora ativa. As mulheres são minoria no mercado de investidoras hoje, mas esse número está crescendo. E é comprovado por pesquisas, por levantamentos de dados, que as mulheres investem melhor porque elas são mais prudentes e metódicas, ao passo que os homens são mais impulsivos. E elas têm menos perdas porque as suas operações são mais bem planejadas. E as mulheres investem valores médios maiores, mais altos do que os homens. Agora, protagonista, me fala uma coisa. Renda extra periódica e com ações e outros ativos, de preferência uma renda aí semanal, quinzenal, te interessa?
Agora eu vou te falar como e com qual estratégia eu e o meu marido fazemos operações de curto prazo na Bolsa de Valores, os chamados trades. Você que quer subir aí as escadas da vida, fazer mais com menos, gerar transformações aos seus olhos e aos olhos de todos que convivem com você, precisa saber disso. Então fica comigo, vamos descobrir mais sobre esse mundo novo que eu te apresento agora. Eu te falei na aula passada que você não veio a esse mundo somente para pagar contas, para sobreviver. Também te falei que você não merece e não deve viver uma rotina exaustiva com excesso de carga de trabalho só para gerar aí uma renda boa. O que você precisa mesmo é da inteligência financeira para gerar mecanismos que permitam que o seu capital trabalhe para você e que você possa acumular mais, trabalhar menos, aposentar bem e desfrutar o seu dia a dia. Para isso, você precisa saber de 3 coisas. Primeiro, você precisa aprender a surfar nos ciclos do mercado, porque o mercado ele atua em ciclos. Uma hora é a renda fixa, que vai muito bem. Em outro momento é a renda variável. E dentro da própria bolsa existem tipos de ações que uma hora vão muito bem, outra hora nem tanto. E quando você descobre isso, minha amiga, fica bem mais fácil para você operar e para você investir. As minhas alunas que já se dedicaram já sabem isso. Então, para ser bem-sucedida e próspera, você precisa dominar mais outras 2 coisas. Saber o poder dos juros compostos e fazê-los trabalhar a seu favor. E quando eu digo isso, estou falando sobre a renda fixa. Agora, número 3, você precisa aprender a diversificar para diminuir o seu risco. E quando eu falo em diversificação, eu falo em ter vários tipos de investimentos diferentes. Nada disso que eu te falei é difícil, é simples, basta ter a rota certa a seguir. Você precisa ter a mesma clareza que a Guida e o marido dela tiveram. Eles aprenderam comigo que existem mais de uma opção lucrativa. Você precisa destravar a sua mente como a Virgínia. A Virgínia é minha aluna e ela não se contenta mais com o que ela tem. Ela sabe que ela pode multiplicar. Aqui no Brasil, praticamente 1/3 das brasileiras, 28% para ser mais certa, são investidoras. É pouco ainda. Somente 51% delas contribuem para o INSS. 83% do montante das mulheres que investem, elas concentram ainda o seu investimento na poupança, que eu já te provei na aula 1 por A mais B, que vai te dar um retorno negativo. Não é esse o caminho que vai fazer você realizar os objetivos que você deseja. Você deve ir no mesmo caminho da Jane e do Ricardo. Eles se espelharam em mim e no Jean, começaram a fazer operações de curto prazo e tiveram bons resultados antes mesmo do que eles esperavam. E como fazer essas operações, esses trades? Eu preciso, Kate, acompanhar o mercado o tempo todo? Ficar lá na frente do computador? Porque eu não tenho esse tempo, o meu tempo é curto. Tá, você pode estar pensando nisso aí e eu te digo que o meu tempo também é muito curto. Eu sou mãe de um menino pequeno, eu trabalho, eu tenho 1000 projetos acontecendo ao mesmo tempo. Então, deixa eu te falar as minhas estratégias. Veja bem, na Bolsa de Valores, você pode ter várias estratégias. Uma delas se chama Buy and Hold, que é comprar e segurar. Você vai escolher algumas ações muito boas, de empresas boas, e você vai mantê-las aí por um bom tempo na sua carteira. É o foco de longo prazo. Outra estratégia que você pode fazer, né, além dessa, que é uma estratégia, essa que eu falei do Buy and Hold, é uma estratégia de crescimento
patrimonial. É uma das que eu ensino aí para as minhas alunas, mas você tem outras estratégias. A segunda, por exemplo, é você comprar ações focando no recebimento de dividendos, que são os pagamentos, né? Algumas ações, além do crescimento do valor dela, elas podem ter o pagamento do dividendo, que pode ser trimestral, semestral, a cada 4 meses, varia de acordo com cada empresa. Se a pessoa construir aí uma bela carteirinha de ações focadas em dividendos, ela consegue ter pagamentos mensais, porque ela vai colocando diversas datas, né? Ações que pagam em diversas datas. Eu acho muito legal os dividendos, porque você tem aí os frutos, né? Você já comprou, a ação talvez está valorizando, você ainda está recebendo. E a terceira estratégia que eu gosto muito é a dos trades. Você pode comprar num dia e vender no mesmo dia. Eu não faço isso, é o day trade. Mas você pode comprar aí um dia, vender no dia seguinte, numa sexta, vender numa segunda, alguns dias depois. E para isso eu fui tendo experiência e criando as minhas regras de ouro para eu poder ser mais bem sucedida nisso. E aí, sim, uma coisa que eu te digo, não importa se você tem 1.000 ou se você tem 200.000 para investir, o que você tem que pensar é que se você não sabe nada, você precisa começar pequeno, independente do valor que você tenha. Eu ensino as minhas alunas a começarem pequeno. Primeiro elas precisam entender aquela dinâmica, elas precisam controlar as emoções, elas não podem ser gananciosas. Então, assim, você tem que ter todo esse roteiro. Mas vamos supor que você aí comece a fazer as operações e ganhe R$100, 70, 80, R$100. Vamos colocar R$100 aí a cada trade. Você pode achar que é pouco, né? Mas assim, confia em mim, eu te falo. Você precisa, primeiro, né, lidar com valores pequenos. Agora, analisa comigo, R$100 aí numa operação, né, de lucro é pouco, mas se você fizer aí 2 operações por semana, no ano você tem 104 operações que te rendem 10.400 no ano. Se você fizer 3 na semana, são 156, que gerarão 15.600 no ano. É uma renda extra. Estou falando de um montante menor. Com o tempo, você for ganhando mais experiência, aí você pode aumentar os seus aportes. Agora, o melhor de tudo é que eu te falei, eu não fico na frente do computador ali. Eu programo as minhas operações de compra, de venda, faço as minhas estratégias que eu ensino lá e vou cuidar da minha vida. Vou para minha hidroginástica, vou trabalhar, vou buscar o Gabriel na escola. Deixa eu te falar, não tem nada mais legal do que você chegar em casa, olhar e falar, pingou, minha ordem foi executada. E aí, o meu marido Jean, ele está fazendo a mesma coisa, mas agora com os ativos virtuais. Esse é um mercado diferente, ele fica aberto 24 horas por dia. Então imagina, ele ia ficar acordado no fim de semana, depois do trabalho, acompanhando isso? Não, ele também programa todas as ordens dele. Outro dia, uma ordem dele se executou no domingo de madrugada. Olha que legal, você literalmente gerando renda passiva enquanto dorme. E eu te falei, né, que o Jean, na aula 1, te falei que ele é um conservador descobrindo aí o mundo dos investimentos, né? Então ele começou super pequeno, colocando assim bem pouquinho, dando um passinho de cada vez. Aí depois que eu vi que ele já estava bem treinadinho, eu falei assim, amor, você já está experiente, você já fez várias operações, eu acho que você pode aumentar esse valor. Então é assim que eu ensino para as minhas alunas, um passinho de cada vez. Então, relembre do que eu falei. Você tem que ir devagar e você não precisa ser milionária para atingir os seus objetivos. O mercado, ele gosta de te vender castelo de areias. Eu gosto de vender realidade. As pessoas gostam de conquistar as outras através da ganância. Eu quero te conquistar através do pé no chão.
Então veja bem, se você tem aí 4% numa dessas operações, você pode achar que é pouco. Mas a poupança, ela paga 7% em um ano, 365 dias. E eu e o meu marido fazemos aí 4, 5, às vezes 7% de um dia para o outro, de uma sexta para uma segunda, ou às vezes em intervalo de poucos dias. E eu fiz um curso que eu gravei todas essas operações e durante uma semana, tem lá as datas, tem tudo que eu fiz, e foi de 4% a 7,27%. Tudo programado no computador. É só você fazer e aguardar. Claro, tendo uma estratégia, tendo aí alguém que te ensine a fazer isso. Mas é uma maneira muito boa de você gerar renda passiva. E você não se sente somente assim inteligente, empoderada, confiante, né? Mas quando você investe e prospera, você vê que você não está mudando só a sua vida, mas você está mudando a vida de todos ao redor. É a liberdade que traz uma paz e uma segurança. Então, caso seja isso que você quer para a sua vida, essa é a nossa segunda aula, nós teremos mais um encontro no domingo. E aí eu estarei ao vivo às 8 da noite para apresentar a mentoria Investidora Prime. Não é um curso, é uma experiência de aprendizado, um atendimento individual e personalizado. É um tempo meu dedicado para você, para transferir o meu conhecimento para você de uma maneira formatada de acordo com seus objetivos pessoais e familiares. É um treinamento Prime, fechado, exclusivo para poucas mulheres e cada uma vai ter a sua própria experiência, porque é individual. Então, eu te digo, se esse é o seu interesse, saiba que você precisa estar presente no domingo, porque as vagas, elas serão totalmente preenchidas. Eu tenho total certeza disso. E quem bobear, quem não assistir no domingo, vai perder as explicações que eu vou dar, as chances, a oportunidade de entrada. Quando eu digo que as vagas são limitadas, é porque o meu tempo é escasso. Então eu vou abrir para somente umas poucas mulheres Prime que vão ter uma conexão direta comigo. Um encontro semanal, somente eu e ela. E aí eu vou ensinar assim, no detalhe, o passo a passo dos investimentos, formatado de acordo com o que ela deseja. Então, se você quer estar entre essas mulheres primes, se o seu objetivo é começar a executar para realizar tudo que você deseja na vida, você precisa estar no domingo, às 8 horas da noite, porque uma pequena janela de oportunidades vai ser apresentada para você. Esteja lá para saber tudo. Eu te espero no domingo, às 8 da noite, ao vivo, no meu Instagram. Então, até lá. Te aguardo no domingo. Tchau, tchau.